Olá, irmãos. Hoje nós vamos preparar a célula dessa semana. Você vai escutar esse vídeo, mas eu te convido a também convidar os irmãos a assistirem um culto que foi gravado. Acho que isso vai enriquecer muito a discussão da célula. E o texto que nós lemos hoje na igreja está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35, que conta a história do caminho de Emaús. É uma história muito rica, que fala da ressurreição de Jesus e do trabalho que Jesus se dá em ir atrás de duas pessoas que tinham decidido ir embora quando não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Então, alguns pontos que eu vou pontuar e eu vou deixar que você vá mais profundo nesse texto, usando o culto que foi gravado para se munir de mais informações. Mas uma das coisas importantes para compartilhar na célula é quantas vezes nós nos esquecemos da palavra de Deus. Quantas vezes não levamos a sério o que o Senhor fala conosco e o que está escrito na sua palavra? Isso faz com que nos entristeçamos, com que andemos muitas vezes perdidos no nosso caminhar, porque realmente não lembramos das promessas que o Senhor nos fez. Então, quem sabe na célula vocês podem compartilhar quantas coisas a gente já deixou de lembrar que o Senhor fez ao nosso respeito, quantas promessas que Ele falou ao nosso respeito, e tentem ver nesse texto o quanto isso produziu tristeza na vida dos discípulos. Eles não lembraram que Jesus havia falado mais de uma vez que ele iria ressuscitar, e isso fez com que eles decidissem ir embora para Emaús. A segunda coisa que eu queria destacar do texto é que talvez a tristeza deles com as circunstâncias, com a situação, se deu devido a que eles estavam com uma expectativa num reino terreno. Isso dá muito pano para manga. Acho que na célula vocês podem compartilhar o quanto nós colocamos nossos olhos aqui na terra, o quanto deixamos que as coisas fúteis da vida tomem uma proporção na nossa vida tão grande que nos desfoquem do verdadeiro evangelho. A palavra de Deus diz que nós vamos ter aflições aqui na terra. Então, caminhar com Jesus tem muito mais a ver com cruz do que com vitória. Jesus veio aqui à terra para morrer, para nos libertar do nosso pecado, e esse é o evangelho que nós precisamos viver todos os dias, o evangelho de abrir mão. E muitas vezes, quando vemos que a nossa vida não está indo tão bem como gostaríamos que estivesse, nós nos decepcionamos. E aí que nós colocamos a nossa expectativa numa vida de circunstâncias, de boas circunstâncias, na expectativa de que as coisas vão bem, quando na verdade nós precisamos ter expectativa naquilo que Jesus já fez, naquilo que ele vai fazer na nossa vida, na sua ressurreição. Então, nesta breve explicação, eu gostaria que você meditasse primeiro sobre o esquecimento deles sobre a palavra de Deus, em segundo lugar, sobre falsas expectativas, convidando os irmãos da célula, aqueles que são novos, a olharem para o evangelho como um evangelho não de facilidades, não de vitória e mais vitória, mas de abnegação, de reconhecer que vamos ter dificuldades aqui na terra, mas que contamos com a presença de Jesus ao nosso lado. E isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Jesus, depois de ressurreto, ele vai ao encontro desses dois que estavam se afastando de Jerusalém, andando pelo caminho tristes, porque ele quer andar conosco, ele quer nos buscar nas nossas tristezas, nas nossas dúvidas e aflições, e ele quer se fazer presente na nossa vida. Que a presença do Senhor seja real na tua vida, assim como é na minha. Que você perceba que no seu dia a dia, Jesus está ao seu lado, caminhando com você. Que Deus te abençoe. Amém.